Sabe aquelas decisões do governo que mudam o nosso dia a dia? Tipo, na saúde, na educação, até na tecnologia que a gente usa? Pois é. Como é que elas nascem, né? Como viram ações de verdade? É exatamente nessa jornada de uma política pública que a gente vai mergulhar agora. Então, essa é a grande questão, né? Como um problema que está aí, na sociedade, vira de fato um plano de governo. Entender essa caminhada, da ideia até a ação, é como abrir o capô e ver como a máquina do poder público funciona. E olha, é um processo com muitas etapas, muita gente envolvida e, claro, um monte de desafios pelo caminho. Ok, mas antes da gente seguir viagem, vamos combinar uma coisa. A gente ouve falar de política pública o tempo todo, mas o que é isso na prática? O que significa de verdade? É isso que a gente vai ver agora, como se vai do problema para uma ação de todo mundo. E aqui está o pulo do gato. Não é só sobre criar leis, não. Uma política pública pode ser um programa, um projeto, e olha que interessante, pode ser até a decisão de não fazer nada sobre um assunto. É isso mesmo, a omissão também é uma política. É sempre uma mistura bem complexa de gente do governo e da sociedade civil, todo mundo junto. E essas políticas têm várias caras, sabe? Tem aquelas que distribuem benefícios, tipo um subsídio para a agricultura, outras que criam regras, como as leis de trânsito. Aí tem as mais polêmicas, que redistribuem recursos, tirando de um lugar e pondo em outro. E ainda tem as que montam a estrutura, as que criam as instituições que fazem o jogo funcionar. Ou seja, é um conceito bem amplo mesmo. Bom, agora que a gente já sabe o que é, podemos começar a nossa viagem. Para organizar essa bagunça toda, os especialistas criaram uma espécie de roteiro, um modelo que serve como um mapa para a gente não se perder. É o que eles chamam de ciclo de políticas públicas. Olha aí o nosso mapa. Basicamente é assim. Primeiro, um problema precisa entrar na pauta, na agenda do governo. Depois a galera pensa em possíveis soluções. Aí, uma delas é escolhida, é colocada em prática e lá no final a gente vê se deu certo ou não. Parece simples, né? Mas a verdade é que cada uma dessas etapas é um mundo à parte. E chegamos na primeira grande barreira. Pensa bem, a sociedade tem problema que não acaba mais, né? Mas o governo não tem dinheiro nem gente para cuidar de tudo ao mesmo tempo. Então a pergunta de $1 milhão é: o que faz um assunto furar a fila e virar prioridade? Como o problema consegue chamar a atenção? Então, tem várias coisas que podem empurrar um tema lá para cima. Uma crise, tipo uma pandemia, é o exemplo mais claro, não tem como ignorar. Mas também tem a pressão da rua, a mobilização da galera, a mídia batendo na mesma tecla todo dia, e aqui no Brasil tem um fator que é chave: a judicialização. Sabe o que é isso? É quando a justiça entra no meio e obriga o governo a fazer alguma coisa. Isso muda tudo. Beleza? O problema entrou na agenda, ganhou os holofotes, e aí? Aí a máquina começa a rodar de verdade. As equipes técnicas começam a desenhar as soluções, os políticos entram para negociar e bater o martelo, e então vem o teste de fogo. Tirar tudo isso do papel e fazer acontecer no mundo real. E só lá na frente a gente vai saber se funcionou mesmo. Só que tem um detalhe importante. Esse ciclo que a gente viu, ele é um mapa, não um território. Na vida real, a coisa é bem mais bagunçada, não é essa linha reta. Agora a gente vai sair do plano ideal e mergulhar na complexidade do dia a dia. E no Brasil, um dos maiores nós a desatar é o tal do federalismo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que as tarefas são divididas. Muita coisa fica na mão dos municípios e dos estados. Só que a maior parte do dinheiro fica concentrada lá em Brasília, com o governo federal. E essa divisão acaba sendo uma faca de dois gumes. Por um lado, é muito bom, né? Porque cada cidade, cada estado pode adaptar a solução para a sua própria realidade. Fica mais perto do cidadão. Mas, por outro lado, isso cria uma desigualdade gigante. Pensa bem, um município pequeno e pobre não tem a mesma capacidade de fazer as coisas acontecerem que uma capital rica. Aí vira um problema. E para conseguir navegar nesse mar de complexidade, tem uma ferramenta que não dá para abrir mão: dados. Política pública que funciona de verdade não é feita no achismo, na base da intuição. Ela é feita com evidências. E para medir se algo está funcionando, a gente usa uma coisa chamada indicador. Só que não adianta sair medindo qualquer coisa. É muito fácil se perder medindo o que a gente chama de insumo, tipo quanto dinheiro foi gasto. Ou os processos. Fizemos 10 reuniões. O difícil, o que realmente importa, é medir o resultado e o impacto. Ou seja, no fim das contas, a vida das pessoas melhorou? A realidade mudou de verdade? Essa é a pergunta-chave. E tem outro problemão. Na vida real, os problemas não vêm em caixinhas separadas, né? Mas no governo tudo é dividido. Tem a caixinha da saúde, a da educação, a da segurança,
Um problema complexo como a violência, por exemplo, não vai ser resolvido só com mais polícia. Precisa da escola, do posto de saúde, de todo mundo trabalhando junto. O nome chique para isso é intersetorialidade. E quebrar esses silos, essas paredes entre as secretarias, é um desafio enorme. E como se tudo isso já não fosse complicado o suficiente, no meio desses desafios de sempre, apareceu uma força que está virando o tabuleiro de cabeça para baixo, a tal da disrupção digital. E não é só sobre ter um aplicativo bonitinho para o governo. A tecnologia está mudando a alma, o jeito de pensar e de fazer política pública. E essa transformação digital, assim como a faca de dois gumes que a gente falou antes, tem dois lados. De um lado tem a promessa de um mundo incrível, serviços públicos melhores, mais transparência, saber o que está acontecendo em tempo real. Mas do outro lado tem o perigo, o risco de aumentar a desigualdade, de criar um abismo digital entre quem tem e quem não tem acesso. E claro, as discussões seríssimas sobre privacidade e sobre a justiça dos algoritmos que tomam decisões. Bom, a gente passou pela teoria, mergulhou nos problemas do mundo real e ainda viu como a tecnologia está bagunçando tudo. Depois dessa viagem toda, o que fica? O que a gente aprendeu? Quais são, afinal, as chaves para uma política pública dar certo hoje em dia? Resumindo, essa jornada toda mostra pra gente 4 pontos que são a marca de uma política bem feita. Primeiro, usar dados não é luxo, é obrigação, em todas as fases. Segundo, não dá para ignorar as desigualdades gigantes que existem no Brasil, a política tem que pensar nisso desde o começo. Terceiro, aquela ideia de cada um na sua caixinha não funciona. A colaboração entre as áreas do governo tem que ser a regra do jogo. E por último, tecnologia é ferramenta, não é a solução mágica, e tem que ser usada para incluir, não para excluir mais gente. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar para fechar. Agora, na era do Big Data, com tanto dado, tanta ferramenta de análise, fazer uma boa política está virando uma ciência exata? Ou será que no fundo ainda é uma arte? Uma arte que depende da sensibilidade, da negociação, daquele feeling político. Fica aí a reflexão.